maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas na nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara e hoje estamos aqui com mais um Momento da Arte. Isso mesmo! E antes de mais nada, antes de iniciar essa aula, eu quero mandar aqui um salve para os meus alunos do 7º ano que pediram aí para me estar falando aí sobre eles. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Tamo junto mesmo estando separado, tá bom, gente? E na nossa aula de hoje, nós vamos estar aí falando um pouco sobre as esculturas. Isso mesmo, pessoas, esculturas. Então vamos lá, pessoas. A princípio, essas esculturas elas serviam apenas para representar algo da natureza ou alguma divindade, porque desde sempre, desde o princípio dos primórdios, sempre as pessoas tiveram a necessidade de ter uma divindade, adorar uma divindade. Então, como uma forma de representação dessas divindades, o ser humano criavam essas esculturas para representá-las aqui, certo? Porém, o tempo foi evoluindo, as esculturas também foram evoluindo, porque nós dissemos que a arte se adequa à realidade humana, ou seja, de acordo com o que a humanidade vai evoluindo, a arte vai evoluindo também, certo? Uma das primeiras esculturas encontradas, digamos assim, da pré-história foi a escultura Vênus de Willendorf. Isso mesmo, essa escultura que vai aparecer aqui para vocês. Gente, essa escultura ela foi reconhecida no período paleolítico. Isso mesmo, pessoas. Ela tem 11 centímetros de altura e foi descoberta em 1908. Apesar de ter em cerca aí de uns 24 a 29 mil anos, pessoas. Vejam algo bem antigo, tá aqui, pessoas. Mas intacta, gente. O que me surpreende é como essa escultura conseguiu sobreviver a tantos anos de chuva, sol, esses fenômenos naturais que poderiam ter destruído. E não, pessoas, não destruiu, tá aqui intacta, certo? Temos também essa escultura, Vitória de Samotrácia. Gente, essa escultura aqui representa uma deusa grega, Nice. Essa escultura é toda feita em mármore. E o que mais chama a atenção é que, apesar de serem artes antigas, mas elas já expressavam um movimento, uma coisa que hoje para nós é algo bem novo, essa questão do movimento expressa em algo que está parado. Mas percebam aí como parece que ela está se movendo nessa escultura. Como eu falei para vocês no início, as esculturas muitas vezes eram produzidas como uma forma de representação da divindade. E uma das maiores esculturas que representam a divindade, gente, está onde? Na China. Isso, na China, porque os chineses são assim, eles gostam de ser destaque, não é verdade? Então, eles criaram uma escultura do Buda, aonde, gente? Numa montanha. Vocês não estão entendendo a situação, não. Numa montanha mesmo. Eles pegaram e começaram a construir na montanha, com as próprias pedras que formavam a montanha. Gente, isso é incrível. E eles chamam essa escultura de o Grande Buda de Lechão. Percebam que é escultura perfeita, pessoas. Não é? Eu fico assim, meu Deus, quanta tecnologia que eles tinham antigamente para fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem a sensação de que esses utensílios utilizados para a produção desse tipo de coisa seja algo muito recente. Mas não, pessoas, eles inventavam desde cedo maneiras de produzir esse tipo de obra de arte. Incrível, né? Para vocês terem uma noção quanto essa escultura é importante, ela foi denominada como Patrimônio Mundial da Humanidade. Isso mesmo, ela é preservada, linda e maravilhosa desse jeito, mesmo também com chuva, sol e todos os fenômenos naturais que ela já sofreu durante milhares de anos. Agora nós vamos ver aqui algumas escolas artísticas das quais trabalhavam com a escultura e o que cada uma delas expressava no seu determinado momento. Primeiramente, nós temos o renascentista, daquele tempo do Renascimento. Nós vamos ver aqui, ok? Então, as esculturas do Renascimento retomam a ideia da beleza dos gregos. Quem nunca viu essas esculturas que mostram corpos perfeitos, tão desejados hoje, não é? Gente, não consegue mais manter este corpo perfeito. Então, essa
beleza grega foram feitas nesse período. E o principal objetivo era só esse, tá? Por quê? Porque eles exaltavam o corpo deles. Então, o templo deles era o próprio corpo. Deus deles era o corpo, era a beleza. Então, por isso eles representavam esculturas perfeitas. Tão qual que era tão perfeito que eles mediam para saber a proporção do corpo humano, para que pudesse ter assim uma dimensão perfeita, digamos assim. Já no barroco, eles queriam representar esculturas com maior volume. A ideia deles era expressar os movimentos. Eles queriam trazer dentro das suas obras de arte, suas esculturas, o movimento, como se as esculturas estivessem se movendo mesmo paradas. Você conseguiu entender? Veja esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. E aqui no Brasil, quem foi o pioneiro do barroco, gente? Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele é mineiro, isso mesmo, lá de Minas Gerais. E ele criou esculturas que expressassem esse movimento. Uma das principais esculturas feitas por este artista foi Os Profetas, os quais, percebam aí, como se eles estivessem se movimentando, estivessem fazendo algo, porém parados. Esse é o barato dessas obras. Elas estão intactas, paradas, porém dá uma sensação de que elas vão se mover, fazer algo. Logo em seguida surgiu o neoclassicismo, que retoma novamente a arte grega, trazendo essa ideia do clássico, do antigo, da beleza, a ideologia da beleza, certo? Então ela retoma novamente isso. Logo em seguida surge o romantismo e o realismo. Onde o romantismo, gente, não é que eles faziam esculturas românticas, não. Mas é que essas esculturas produzidas nesse período, elas traziam uma dramaticidade e expressões de sentimentos. Isso mesmo. Drama era isso, esse o foco aí do romantismo. Não especificamente lá, dois pombinhos se beijando, se abraçando, não, tá? Não é esse tipo de romance. Vejam só o que era o romantismo. Essa obra do romantismo, chamada de A Marselhesa, de François Hut, a escultura de 12 a 18 metros, feita de pedra para compor o Arco do Triunfo em Paris. Isso mesmo, pessoas. Olha que incrível. O que traz assim uma guerra, né? Um anjo lá em cima com a espada e embaixo o pessoal brigando. Só que a ideia do romantismo é a expressão. Veja o tanto de expressão que existe nessa escultura, gente. Percebam aí a face das pessoas expressando uma ideia aí de guerra, de luta. Então, é isso aí. A ideia principal do romantismo dentro das esculturas era essa daí. E no realismo? O nome já está dizendo. Trazer a ideia da realidade. Expressar algo que estava acontecendo no cotidiano daquela época, expressando dentro de uma escultura. Os principais artistas dessa época, dessa escola artística, foi René François. Isso mesmo, René François. Ele foi um dos principais escultores e ele que fez a obra do Pensador. Essa daqui, gente, tem tantos memes, né? Utilizando isso aqui, essa escultura aqui que vem ultrapassando décadas, mas que traz a mesma reflexão, que é o quê? Que o ser humano não pensa apenas com a mente, mas com todo o seu corpo. O cara filosofou em uma escultura, gente. Muito incrível, né? E após o realismo veio aí, né, as artes contemporâneas, o modernismo, que vem se acarretando até os dias de hoje, onde eles não se prendiam mais às formas humanas propriamente dita e nem representações da natureza. Pelo contrário, as esculturas atuais, elas retratam coisas totalmente abstratas, coisas que não tem muita lógica para quem vê, mas que traz um significado, traz uma reflexão para quem vai ver. E quem são os artistas mais importantes dessa época, gente? Pablo Picasso, Umberto Boccioni. Ele criou essa obra aqui, que não tem forma precisa, não tem forma própria, nem dá para me dizer o que de fato seja, né, gente? Mas o tema dessa escultura é formas únicas de continuidade do espaço.
faz mais sentido, né, gente, quando a gente diz o nome da obra. Pois é, porque de fato são formas únicas, que não dá pra gente saber de fato o que seja, né? E é isso, pessoas, terminou nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido aí essa transformação na arte no decorrer do tempo. Se eu te ajudei a compreender esse conteúdo, já curte e compartilhe com os seus colegas. Um beijão e tchau, tchau!